para conhecer um pouco a vida de vocês e dar um start, se entrar. Não sei se vai entrar. Foi. Aqui. Quem é aqui? Aqui sou eu. Ah, a mulher amada. É a Carla, o Bento é o Lourinho e o Luca é o bebezinho. Vocês são hoje realmente bastante integrados na comunidade. Graças a Deus. Eu sou catequista de Crisma, a Carla é ministra extraordinária da Sagrada Comunhão e nós vivemos essa vida sacramental e de serviço na igreja de maneira muito ativa. Primeiro, porque a gente entende que também é um chamado de Deus para nós. E segundo, porque os frutos que a gente colhe disso na nossa família são frutos profundos, verdadeiros e muito, muito belos. Então, hoje, graças a Deus, somos integrados à comunidade, a comunidade nos acolheu muito bem. Quando eu casei, e para quem não sabe, uma coincidência também, quem presidiu, Quem assistiu. quem assistiu nosso matrimônio foi o padre Anderson. E eu não sabia E disso. ele não lembrava, Não mas lembrava. eu entendo. Muita gente, né, padre? Quando você não citaram o seu nome aqui para vir gravar, né? Falei, não conheço e tal. Pode chamar então, beleza. E interessante que depois eu percebi que eu tenho passo na história dos três aqui, né? verdade. Paroquiano, quase 10 anos. Paroquiano, Também. 4, 5 anos ali com vocês, né? Isso. E agora o casamento. Pois é. E o senhor não era da nossa paróquia, né? A gente tinha uma data para casar e o Monsenhor, que era da nossa paróquia, ia fazer um curso e eu precisava arrumar um padre. Eu precisava de um padre porque já estava tudo certo, a data organizada, e Carla apreensiva. E aí eu conversei com uma amiga da Vina e ela falou: eu conheço um padre muito bom. Ah, Vou indicar ele para você, vou falar com ele vai casar você. Eu falei, então tudo bem. Aí ela me indicou o padre Anderson, não conhecia o padre Anderson, né? O padre Anderson, acho que, como ele falou, ele tinha recém-retornado, né? De Roma. De Roma. E aí fui até Cariacica conversar com o padre Anderson. E uma coisa que me marcou, padre Anderson, que na nossa conversa o senhor perguntou assim: por que vocês querem casar? Não tá bom do jeito que tá? E aquilo me tirou do eixo, né? Falei assim, mas ele é padre, como ele me pergunta isso? Mas ele queria, na verdade, ouvir a nossa resposta, né? Ele queria saber do fundo do coração o que nos motivava a dar esse passo. E aí, dali, a conversa foi excelente. E ele, então, ali, a foto do celebração. então, gente, olha. Gordinho, olha. Arredondinho, olha. Pois é. E então foi isso. Então nos casamos. A Carla não tinha uma vivência comunitária ativa. Ela era católica, mas os pais dela não são católicos. Mas ela era, mas não tinha uma vivência ativa na comunidade. Eu tinha uma vivência ativa na comunidade, mas tinha me afastado, né? Como o Paulinho falou, acho que todo mundo passa por esse período de depuração, né? Parece que é a depuração da vontade de estar em comunidade, servir a Deus. E eu decidi estudar para concurso. E era muito difícil conciliar trabalho, vida de estudo e a vida em comunidade. Porque a vida em comunidade é aquele buraco negro, quando você entra, você é sugado e não consegue mais sair, né? E então, eu fiz uma promessa para Deus. Na minha santa inocência, veja só, né? Eu fiz uma promessa para Deus. A gente promete as coisas para as outras pessoas, né? É um tipo de responsabilidade. Agora, para Deus, e eu falei assim, Senhor, eu preciso estudar, preciso resolver minha vida. Já morava sozinho, meus pais tinham mudado para Guarapari. Eu falei, eu vou me afastar um pouco, mas eu prometo que depois que eu resolver esse problema, eu volto para a igreja. E fiquei afastado uns 3, 4 anos, foi o iniciozinho do casamento. E aí passei num concurso público, resolvi minha vida, mas isso não estava claro, nem essa promessa estava clara na minha cabeça. E eis que Deus bate a porta, né? Como quem diz, oi, eu vim aqui, você não me prometeu? E aí fui convidado para um SCC na paróquia, e desse SCC, então eu e minha esposa, nós mergulhamos nas atividades da paróquia. E no primeiro convite que eu recebi para servir efetivamente, a graça de Deus tocou no meu coração a promessa que eu tinha feito. E aí eu percebi que eu não podia dizer não. E aquele sim, então, me fez entrar na vida da paróquia e permanecer até hoje.
Pelo visto aqui, se eu entendi bem, vocês três também são exceções. Porque os três que procuram a religião, a igreja, os três que trazem as esposas, os três que são profundamente engajados. É isso mesmo? Vocês são exceção. É engraçado que eu estou ouvindo o Daniel falar e assim... Mulheres, segura esses tesouros aí, porque isso não encontra no mercado, não. É verdade, é verdade. E o contrário também, né? A gente tem que segurar o tesouro que a gente tem, porque não encontra também no mercado, não. Não é assim, não. Porque a vida em comunidade, sem o apoio da esposa, é muito difícil. Porque acho que um dos momentos mais difíceis do dia é quando a gente tem que sair de casa e deixar a esposa com filhos em casa. A casa está uma loucura, uma zona, é uma madeira jogada, o filho que fez bagunça, e você tem que olhar para trás, fechar a porta e sair. E aí, se a gente não tem a confiança de que a esposa está em casa, bem, confiando que você está saindo para servir a Deus, né? E que você vai voltar e não vai encontrar uma cobrança. Ah, você me deixou sozinha. Então, essa garantia de que a minha esposa entende quando eu saio para catequese, eu saio para servir na igreja, isso é muito importante na minha missão. Talvez eu não conseguisse desempenhar a atividade catequista de servo na liturgia se eu não tivesse no meu coração essa certeza de que ao retornar eu vou encontrar uma mulher que entende o que eu fui fazer. Renan, jovens, quantos anos a filha nasce? Você tem quantos anos? Tinha 20 anos. quando nasce. Quando Rafael, nasce. isso aí. 20 anos, está aqui. 20 anos. Hoje está a família completa, né? Eu botei por favor, a tropa identifica inteira. aqui, por favor. Sim. Você, a esposa. Rose, minha esposa, né? Enquanto segui na direita, a Rafaela, minha filha mais velha. À esquerda, então, a Rihanna, minha filha mais nova. E aí a Rafaela, os filhos dela, né? O Benjamin, que está embaixo ali, com os dentinhos dele. E o Bernardo, que está no colo da Rafaela. Com 20 anos você é pai. 20 anos. 20 para 21 ali. Na periferia de Vitória. Na periferia de Vitória, Você trabalhava? São Pedro. Então, eu, na verdade, quando nasce, a Rafaela nasce, o que aconteceu? Eu trabalhava numa fábrica de roupas. Primeiro emprego, porque, olha só, a criança de periferia, a realidade da minha época era o seguinte, meus pais queriam, termina o 2º grau e passa a trabalhar. Essa era a meta. E eu não, a gente não tinha referencial algum. Nível superior, jamais. Não existia. Quem? Deve ser coisa de rico, não sei. Não existia esse alcance. Então, eu fiz meu 2º grau, redondinho, com 17 anos, acabei e fui trabalhar. O que aconteceu foi que, trabalhando e tal, nesse meio de campo aí, o que aconteceu foi que uma pessoa que servia a comunidade, não sei se você vai lembrar, eu sempre trago esse nome porque foi alguém que entrou na minha vida e me fez abrir os olhos para uma outra realidade. Ele falou, Renan, vai ter um cursinho, vem fazer aqui, barato. Na época, acho que eram R$60, era muito dinheiro, assim, né? Mas eu falei, vem fazer, vamos tentar, e eu fui fazer. Então, eu ficava o dia inteiro trabalhando na fábrica de roupas, e depois eu ia para esse cursinho à noite. Ali mudou minha vida, mudou minha perspectiva, minha realidade. Eu fiz o quê? Eu fiquei quase um ano trabalhando e eu peço para sair para eu tentar vestibular. Porque o primeiro vestibular que eu tentei, eu passei na primeira fase. E para mim era algo assim, reprovei na segunda. Eu falei, gente, é possível. E aí a coisa começou. Quando eu passo, então, aí no ano seguinte eu tento a UFES, eu passo no vestibular de UFES para física, eu tinha definido fazer exatas, que eu me dava melhor. E passo para física, então quando eu entro na faculdade, eu tenho uma foto. Foi o primeiro dia que eu fui fazer minha matrícula, eu saio de lá e vou no hospital pegar minha filha no colo, assim, depois de ter feito a matrícula na universidade. Então, começo a fazer faculdade e passo a trabalhar. Então, passo a dar aula. Eu ingressei no curso de física em abril de 2009, ela nasce em março de 2009. Abril de 2009 eu começo o curso e em maio eu começo a trabalhar dando aula. Então essa foi a minha realidade. Geralmente o Renan é vendido muito pelas periferias, pelos meios de comunicação e assim por diante, as dificuldades de uma pessoa, de um jovem, de um adolescente vencer na vida. A questão do tráfico é muito presente, a violência, a sexualidade desenfreada. Como é que você consegue ler a sua história hoje e ver a sua diferença e você vencer na vida como venceu hoje? Pois bem, eu vejo, eu enxergo que realmente eu acolhi essa possibilidade. Parece que não, mas uma dica, uma conversa, uma orientação e eu mudei, porque a minha história talvez estaria nesse caminho. Eu continuar trabalhando, né?
não talvez queiram estudar mais. Tanto é que, parece que não, mas olha só como é que são as coisas. À época, não sei como estaria hoje essa mesma situação, mas a gerente da fábrica que eu trabalhava falou assim, Renan, continua aqui você vai dar uma melhorada, você vai ser professor. Né? Então, assim, até as pessoas queriam limitar um pouco a gente, não enxergavam com a possibilidade de ascensão, de melhorias, né? Através da educação. Então, eu consegui romper uma barreira junto com algum grupo. Eu fiz aquele projeto depois, no segundo ano, como eu falei. O primeiro, eu não consegui passar no vestibular, mas no segundo eu passei. Eu fiz aquele projeto Universidade para Todos. Talvez alguns ainda lembrem dele. Então, ali, alguns colegas meus de São Pedro estudaram junto comigo. A gente ficava o dia inteiro, depois à noite, aula, e ia de ônibus, voltava de ônibus junto. E graças a Deus, eu passo, outro colega virou engenheiro, a outra virou economista. Eu fui reencontrar esse pessoal, a menina é professora do IFES. Casou com outro colega que da época nós estudamos junto, que virou professor de física do IFES. Então, são todos doutores hoje, professores de universidade. Então, assim, outro virou engenheiro, mestre, trabalha em grandes empresas aqui de Vitória. Então, assim, ver que realmente conseguimos vencer. Mas fizemos uma escolha e tivemos alguém, ou da família, ou próximos a nós, que nos deu uma direção diferente e nós abraçamos isso. Infelizmente, nem todos conseguem ter essa mesma perspectiva, essa mesma oportunidade, essas mesmas possibilidades, diante da realidade que ainda muitos jovens nossos, né, das nossas periferias, sobretudo, vivenciam, né? E aí entra toda uma dinâmica para poder tentar fazer com que esses jovens tenham outras possibilidades, enxerguem nelas um futuro melhor. Ao contrário do Daniel, parece que vocês dois são pais bem novos, né? Daniel um pouco mais depois, né? Mais maduro, né, Daniel? Com 30 e poucos anos. Foi. Né? Ele Mais com 20... Não, você foi pai com quantos anos? 35. Ah, então só você que foi pai novo. Eu comecei então. cedo. Bem cedo, nesse sentido. As mulheres, no caso, também trabalham? Também. A Mônica trabalha.